Quero cumprimentar na graça e na paz do Senhor Jesus. E vamos ler as Santas Escrituras que se encontram no livro de Marcos, capítulo 10, verso de 1 a 12, na Nova Almeida Atualizada. Diz assim: saindo dali, Jesus foi para o território da Judéia e para além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele. E de novo, ele as ensinava segundo o seu costume. E aproximou-se alguns fariseus e puseram à prova, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Jesus respondeu: o que foi que Moisés ordenou a vocês? Eles disseram: Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhe disse: foi por causa da dureza do seu coração, do coração de vocês, que Moisés deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém um só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Em casa, os discípulos voltaram a fazer perguntas sobre esse assunto, e Jesus lhes disse: quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra ela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Deus e Pai, em tua santa e gloriosa presença estou, Senhor, para te agradecer por essa oportunidade de poder expor a tua palavra, de falar do que Jesus Cristo falou. Ilumina nossas mentes e nossos corações, para que não só a mim, mas os nossos ouvintes aqui na igreja e também espalhados pela nossa mídia do YouTube e também do Facebook. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Ok, meus irmãos, estão me ouvindo, né? Vou deixar o microfone de lado. Eu quero falar nesta noite sobre 3 versos. O verso de número 3, o verso de número 5 e o verso de número 11. Esses 3 versos da Bíblia Sagrada. Que diz o seguinte, amados, 3 versículos escolhidos. O que foi que Moisés ordenou a vocês? É uma resposta de Jesus a esses fariseus que chegaram ali, na multidão se aproximaram de Jesus, lá além do Jordão. O segundo texto, amados, se encontra em verso 5, que diz: foi por causa da dureza do coração dele. Outra resposta de Jesus. Jesus deu a primeira resposta e deu essa segunda resposta. Ele então falou da dureza do coração do homem. Só existe, amados, os desequilíbrios. Só existe, amadas, as separações por causa dos cônjuges, do homem e da mulher e do homem. Por isso que acontece, um endurece de um lado, do outro, coração, e finda não caminhando junto. No verso de número 11, outra resposta de Jesus, agora aos discípulos: quem repudiar a sua mulher e casar com outra. Pois é, aí ele dá o troco, né? Aqui. Do mesmo modo a mulher, né? Que for traída e arrumar outro homem, ele está traindo o seu marido. Então eu quero chamar a atenção de vocês para esses 3 versículos. O 2
O 3, o 5 e o 11. O 3 é claro, né? O que foi que Moisés ordenou a vocês sobre esse assunto que vocês estão me perguntando? Olha, antes de entrar no foco aqui da questão do divórcio, eu quero falar de vocês sobre, antes de tudo aquilo que aconteceu naquela multidão de gente ouvindo Jesus, né? E antes de eu expor essas 3 perguntas para vocês, com relação ao divórcio, amados, quero destacar esses momentos finais da caminhada de Jesus. Ele estava no final do seu ministério, certo? E para a cruz ele caminhava, amado. Ele ia suportar o patíbulo da cruz do Calvário, onde pagaria o preço do homem pecador. Todos os que foram judeus chamados povo de Deus, incluindo os prosélitos, que viraram judeus, os prosélitos. Quero destacar o Senhor Jesus, amados, que vinha de uma caminhada longa na região além do Jordão e atendia a multidão que lhe cercava, amados, de tantas pessoas que ficavam admiradas com a palavra de Jesus. Eles procuravam Jesus porque eles encontravam em Jesus uma resposta que eles queriam, tirar uma dúvida que eles queriam. Eles só precisavam ouvir Jesus falar, e Jesus, ao falar, ele falava de coisas que penetravam no coração dos homens, para que os homens saíssem daquela reunião satisfeitos, né, felizes com o que ouviram. Olha, meus irmãos, ele atendia aquelas multidões e elas todas admiradas com ele, amado. Certo? As multidões vinham, amado, de toda parte para ouvi-lo falar. Queria eles ouvirem a voz de Jesus, amado, e eles estavam ansiosos com tudo aquilo que eles aprendiam do Senhor Jesus, os ensinos maravilhosos. Bem, vamos entrar, amados, no verso de número 5. Foi por causa da dureza do coração, a questão do divórcio, né? Em meio à multidão, amado, de fariseus, em meio à multidão, os fariseus aproveitaram a deixa, a oportunidade, se aproximaram de Jesus. Eles queriam saber de Jesus alguma coisa, mas na verdade eles não queriam nada. Eles queriam apenas ouvir Jesus para ver se o Senhor Jesus caía em alguma contradição em relação à lei de Moisés, porque eles desejavam ali prenderem Jesus Cristo. Era essa a razão pelos quais os fariseus eles procuravam seguir Jesus como penetras, né? Como pessoas que estavam se camuflando entre as outras. Vamos ver isso aqui no nosso sermão. Em terceiro lugar, o verso 11. Quem repudiar a sua mulher e casar com outra, aí você vai ver o que é bom, né? Bem, os discípulos do Senhor Jesus Cristo, amado, mesmo seguindo a Jesus por tanto tempo, quase 3 anos, irmãos, né? E ali, quando chegaram em casa, depois daquela multidão ter ali aglomerada com Jesus Cristo, meus irmãos, né? Eles, ao chegar em casa, fizeram a terceira pergunta para Jesus, né? A pergunta sobre o divórcio, e ele acrescentava a mulher no meio dessa história. Era uma resposta de Jesus para explicar para eles, quando Jesus disse: quem repudiar a sua mulher e se casar, né? E se casar com outro, né? Veja aí o que é que diz o verso de número 11, diz assim: quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete também o adultério. Olha aí, meus irmãos, como a Bíblia é clara até os dias de hoje, né? Bem, vamos entrar na mensagem de hoje agora para vocês.
O primeiro ponto, a pergunta respondida por Jesus. O que foi que Moisés ordenou a vocês? Quando aqueles fariseus estavam naquela multidão ali, e se aproximando aos poucos até chegar perto de Jesus, para ter uma chance para falar com Jesus, então, quando eles se aproximaram e chegaram pertinho de Jesus, diz: Mestre, diga, fariseus. E eles, então, perguntaram os fariseus, amados, perguntaram, então, os fariseus, e disse assim: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Os fariseus perguntaram a Jesus. Aí Jesus disse, com as mesmas palavras, Jesus disse, né? O que foi que Moisés ordenou a vocês na lei? E aqueles caras ficaram calados, porque Jesus respondeu, amados, imediatamente para eles, na lata. Respondeu a Bíblia desses fariseus que nem liam a Bíblia Sagrada, né? E ali, então, eles ficaram atônitos assim com Jesus Cristo. Olha, meus irmãos, as perguntas capciosas, irmãos, dos fariseus sobre o divórcio, é porque eles, amados, tinham a finalidade de levar Jesus Cristo ao erro, a cometer um agafe, para ir contra a lei de Moisés e do sinédrio que eles representavam, para se rebelar contra a lei de Moisés e acusá-lo, amados, para prendê-lo naquela multidão. Eles tinham mal intenção contra Jesus, os fariseus, meus amados, pois, amados, eles queriam pegar Jesus de surpresa, amados, pois a cabeça desses fariseus, irmãos, que eram curiosos e filtrados na multidão, aproveitavam para colocar Jesus em prova. Mas quem colocou em prova a eles foi Jesus Cristo. Está escrito na lei. Está escrito na lei. Olha, amados, a sabedoria de Jesus Cristo que era Deus e foi quem criou a lei de Moisés. Foi ele que deu a lei. Rapaz, eu não vou te dizer aqui você, porque eu não quero me exaltar que eu sou Deus e sou o Messias. Você vai me prender agora. Se eu disser que sou o Messias, você me prenda agora. Mas Jesus respondeu com a Bíblia. Respondeu com a Bíblia. Não é? Porque quem criou as leis foi eu. Ele não quis dizer isso. Que a lei de Moisés foi ele que deu. Lá no Monte Sinai, irmãos, né? Para serem repassadas para o povo de Deus na caminhada do deserto. Para o povo seguir, amados, a normatização para ser lida a Bíblia, a leis para o povo, amados, conforme diz o verso 2, que diz assim: e aproximando-se alguns fariseus o puseram à prova, perguntando: é lícito, né? O divórcio? Jesus Cristo foi claro e respondeu e mostrou para eles, amados, claramente, com as mesmas palavras, né? Com as mesmas palavras. Ele respondeu, amados, foi por causa da dureza do coração de vocês. Jesus Cristo foi claro e respondeu e mostrou que sabia de tudo, e tudo que foi dado ao homem na caminhada do deserto, quando eles iam para a terra prometida, era para eles seguirem, e falou, amados, para ele, diferente dos que eles estavam ali representando a lei. Esperava assim, Jesus tapou a boca dos fariseus, amados, que esperavam pegar Jesus Cristo, e ele, ao contrário, tapou a boca daqueles homens, irmãos, né, dos fariseus. E a primeira resposta mostra o que Jesus ordenou. Em seguida, ele concluiu, amados, com os fariseus, como disse no verso 4, Moisés permitiu escrever uma carta de divórcios e repudiar. Foi o que Jesus respondeu para ele com a própria Bíblia. É o que vocês querem saber?
Vocês querem saber do quê? É lícito isso? Jesus disse, é lícito porque Moisés disse. Em outras palavras, foi ele que disse a Moisés, né? Então precisamos, irmãos, estar atentos para a palavra de Deus. Em segundo lugar, foi por causa da dureza do coração de vocês. Olha, irmãos, eu tenho falado para algumas pessoas que eu tenho contatos, pessoas que são conhecidas minhas. E eu conheço o quanto elas são arraigadas, irmãos, e firmadas em conhecimentos que não se trata da verdadeira palavra de Deus, irmãos, e ficam cheias de distorções, né, nas palavras, irmãos, e assim eles vão, que ouvem, mas não têm entendimento da verdade de Jesus Cristo. Muitos não têm. Falam em Jesus para lá, para cá, para ali, para lá, mas não tem Jesus. Não nasceram de novo, amados. Não entendem as coisas espirituais. Quem não nasceu de novo não pode conhecer as coisas espirituais, não são novas criaturas, amados, para poderem entender, através do Espírito Santo de Deus, que nos leva a mostrar para as pessoas, amados, o Jesus que é nosso Salvador, que transforma, amados, as nossas vidas, amados, e a perguntas que Jesus respondeu, amados, que a verdadeira intenção dos fariseus, quais eram, amados, e Jesus Cristo os conhecia no coração. O que ele estava falando, Jesus já conhecia tudo no coração deles, que queriam pegar Jesus, amado, em algo de errado, mas não conseguia. Jesus sabia quem era eles, porque Jesus conhece tudo, todas as coisas. Infelizmente, amados, as pessoas dão lugar a todo tipo de deuses por aí afora, deuses com letra minúscula, porque só há um único Deus. Um único Deus. Os fariseus eram aqueles que esperavam o Messias, que é Jesus Cristo. Não entenderam e não deram lugar, amados, às palavras de Jesus Cristo. Eles manifestavam somente, amados, arrogância. Eles estavam ali arrogantemente, amados, né? Muito arrogantes, ignorância da verdade, irmãos, e se apegavam com as tradições impostas, como hoje pessoas inteligentes não entendem, amados, e se dizem religiosas, mas não têm Jesus Cristo como seu Salvador. Não tem Jesus Cristo como seu Salvador, Isabel. Pessoa que na hora dá certo, né? Tá certo, né? Muito bem, amados. Então, Jesus Cristo como seu Salvador, pois o seu Salvador, amado, dessas pessoas não são Jesus, amados. Embora dizem Jesus é bom, mas sim a sua igreja que deturpam a verdade de Deus, e muitos vivem, amados, assim, sem ter a direção do único caminho que é Jesus Cristo. Muitos não têm, amados. Fala de Deus daqui para ali, para lá, mas não tem Deus verdadeiro. Bota um Deus aí que crê, um padroeiro, sei lá o que é, e faz tudo por eles, mas não faz nada por Jesus, né? Não prega o evangelho, né? E muitos dizem, amados, que creem em Jesus, mas faz tudo diferente do que o Senhor Jesus ensina, e são devotos de outros deuses, e não de Jesus. Olha, amados, os fariseus de hoje, são todos aqueles que seguem a Jesus Cristo, como ele foi um homem bom e vivem na bondade dele, né? Que tem sido boa, mas não aceitam a ele, o que veio como Messias, perdoador do pecado, da morte eterna. Eles conhecem a verdade, a imanência de Deus, que é um atributo, isto é, os atributos comunicáveis de Deus. E mesmo assim, amados, em Israel, que eu estive lá, e o meu, aquele tradutor nosso,
depois que eu fazia um culto lá com a minha equipe, e ele ouvia, né? Ele se escandalizava, né? E eu cheguei para ele e disse para ele: Jesus Cristo é o Messias. Aí ele disse: esse ainda vai vir, ainda vai vir. Quer dizer, não cria em Jesus Cristo. E você está tirando proveito por causa de Jesus Cristo que veio, né? O maior turismo aqui, amado, é religioso, é por causa do Messias que veio aqui a essa terra, e todo mundo quer pisar na terra que Jesus Cristo pisou, e você hoje é o cicerone nosso aqui. Aí ele ficou assim, um tal de Mochá, né? E disse que eu tinha pegado muito pesado com ele, amados, né? Mas, irmãos, existem judeus cristãos na Judéia, não dá 5% do país de Israel de judeus cristãos que creram em Jesus Cristo. Estamos estudando aqui toda quarta-feira, não vou estudar essa quarta-feira, porque estou lá em São Paulo, mas estamos estudando toda quarta-feira o livro de Hebreus. É o livro escrito para os judeus que, depois que creram em Jesus, como os apóstolos, com Jesus Cristo, quer dizer, os judeus fizeram uma marcação, fizeram uma verdadeira perseguição para que eles deixassem Jesus, voltassem à circuncisão, voltassem, amados, aos legados judaicos. Meus amados, eu quero lhes chamar a atenção para o último ponto da nossa mensagem. Quem repudiar a sua mulher e casar com outros. Hoje estou tratando de um assunto que eu estou em sequência, e hoje o assunto foi esse, o divórcio, né? Então, Jesus Cristo deixou muito claro que o principal motivo de haver divórcios entre os casais estão ligados à dureza do coração. A dureza do coração de um ou de outro. Porque o casamento é uma coisa de Deus. É uma coisa de Deus. Estão ligados assim com a dureza do coração do homem, dele e dela. Quando surgiu o casamento na origem, ainda ditas ao primeiro casal, Adão e Eva, né? Que Deus fez o homem, fez a mulher, amados, e tornaram os dois uma só carne. Está lá em Gênesis 2:24, que diz assim: por isso o homem deixe pai e mãe e se una a uma mulher, e sejam os dois uma só carne. Né? Foi isso que o Senhor Jesus deixou claro sobre o casamento. Claro que a dureza do coração, amados, gerou muitos desconfortos, né, entre casais. Eu conheci, e não sei quem está me ouvindo aqui no templo, ou pelo WhatsApp, melhor, pelo YouTube ou pelo Facebook, amados, nas nossas redes sociais, se você também conheceu alguém assim, alguém que casou, separou, aí depois de 10 anos, 15 anos, se volta novamente, né? Porque se reatou, né, novamente. Eu não sei se vocês conhecem alguém que voltaram assim. Eu conheço algumas pessoas. Amados, o divórcio que Moisés levantou, amados, na lei, amados, tratava-se de algo que fugia do normal. Não era coisa normal, amado, não era coisa da natureza do homem e da mulher. Deus fez o homem e a mulher para estarem unidos e viverem muito tempo, não é? E essa separação traz desconforto para ambos, não é? O matrimônio, amado, foi determinado por Deus. Uma ideia para sempre, não era para um tempo qualquer. É até que o que? A morte separe. Como diz Mateus 19:6, Jesus disse: de modo que já não são mais dois, porém são uma só carne, portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Então nós temos que entender isso. Alguém tem que fazer um sacrifício. A felicidade vem, amado, em saber um compreender o outro, né? Olha, a dureza do coração, do cerne, da vontade do homem e da mulher, amado. O casamento é para ser algo duradouro, meus irmãos,
até que os dois cheguem ao tempo de se separarem, aonde? Pela morte, né? Pela morte. Até que a morte separe. Foi uma das coisas que eu ouvi o pastor dizer para mim no dia do meu casamento. E eu tenho o privilégio de ter 52 anos de casado no papel, na igreja, com a mesma mulher, né, minha filha? E hoje tenho descoberto algo sensacional em nossos relacionamentos, de ser pai de filhos e de netos. Tem um neto aqui, né? Finalmente, amados, na mensagem de hoje, a pergunta dos seus discípulos é como diz no popular, ele fechou a tampa, né, ele fechou a tampa do caixão, né? E foi claro, amados, ele então mostrou que não deve o homem se separar da mulher. O Senhor Jesus, amado, que sabe de tudo, para responder aos fariseus, foi claro, e ao invés dos fariseus provarem ele provou os fariseus, meus amados, ele provou os fariseus, né? Se eles eram mesmo bons na lei de Deus, e devolveu as perguntas para eles de pronto. Jesus Cristo, amados, explicou muito bem que tudo o que acontece fora do normal vai sempre dentro da vontade do homem. Fora do normal é nós que criamos. Fazemos diferentes, amados. É isso que acontece, amados irmãos. Porque muitas vezes vai dentro da vontade que o homem tem, a vontade humana, sobrepondo a vontade de Deus. Como às vezes, irmãos, eles querem sempre se dar mal. E eu deveria isso, que acontece muito com as pessoas. Concluindo, meus irmãos, o troco que Jesus Cristo deu aos seus discípulos, que fechou o assunto com eles, e perguntaram em casa. Depois da multidão, eles foram para casa e lá os discípulos disseram, mas Senhor, eles perguntaram só sobre o homem. Aí Jesus fechou a tampa do caixão e disse, também a mulher. A mulher corre no mesmo risco, deixar o homem dela por outro homem. Corre o mesmo perigo. O troco que Jesus Cristo deu aos seus discípulos, que fechou o assunto, dizendo que os direitos eram para os dois. Está na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. Ele traiu ou repudiou, aqui significa traiu, amados. Ela com outro e ela traiu, repudiou ele com outro, né? Mas todos os dois se tornaram adúlteros. E vamos concluir lendo os versos 11 e 12, que diz assim, olha, as respostas de Jesus para os seus discípulos. Quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra ela. Outra coisa, amado. E se ela repudiar, trair o seu marido e casar com outro, comete adultério. Então, o adultério é um pecado muito grave e custa um preço muito alto também, né? Nós precisamos, amados, estudar mais a palavra, viver mais concentrado no que diz a Bíblia Sagrada. Estamos estudando todas as quartas-feiras Êxodo, todos os domingos às 5 horas da tarde, como hoje, a lição número 10 de Hebreus, fantástica para nós. E agora, às 18 horas, nosso culto. Deixa eu deixar aqui algumas ilustrações interessantes. Eu nem queria colocar isso aqui na mensagem, mas veja bem, né? Sobre o espelho, preste bem atenção, né? O marido da mulher chama Maria, aquele caminhoneiro, com uma mala grande, com presente para ela, que raramente, nunca fazia isso, né? Ele chegava em casa de viagem, 10, 15 dias, e não dava nem muita satisfação, não tinha tempo, etc. Mas naquele dia ele trouxe um presente.
presente grande tudo, na mala e tudo. Aí quando a mulher abriu, o espelho estava bem em cima, assim, né? Em cima de todas as outras coisas que ela ainda ia ver. Aí, de repente, ela tira o espelho, quando olha assim e diz: cachorro, você estava com outra. Entendeu? Mais feia do que eu. Você me traiu. Aí o homem, poxa, deu um espelho limpo. Aí disse: que é isso aí, minha mulher? Você olhou na hora que tinha aí dentro, não, só o espelho? Foi, eu olhei aqui, olha a cara dela. Ela pegando no espelho. Minha filha, isso é você, que aí é um espelho. Meus irmãos, é isso que acontece. Às vezes, as pessoas não têm tempo e se entregam rapidamente. Ela nem olhou para ela e disse: olha essa mulher nariguda, olha essa mulher gorda. Era ela, né? Você está entendendo, irmão? Como são as coisas? São coisas que geram dificuldades no casal. A outra ilustraçãozinha que eu queria encerrar, né, é sobre aquele kit tiazinha, já ouvi falar, né? O kit tiazinha, né? Foi aí de uma figura, de um personagem da TV, amado. E então ela se vestiu para surpreender o marido, certo? É tudo de casal, né? Aí o tempo passava e ela então surpreendeu o maridão, mostrando ela vestida de tiazinha. E aí, meu bem, gostou aqui? Aí ele disse, e aí, querido, com quem eu pareço? Aí ele foi dizendo, do pescoço para cima com o zorro, e do pescoço para baixo com o sargento Garcia. Então, meus irmãos, dá para a gente rir, né? Quer dizer, como são as coisas que acontecem, né? Que traz desequilíbrio para um casal, para alguém. Nós precisamos, irmãos, nos cuidar mais com a palavra de Deus e ter uma vida, amados, com Deus. Ele supre as nossas necessidades, sejam elas quem for. Ele estará superando, amado, nossas dificuldades. E com certeza, amado, nós seremos felizes, abençoados, porque estar com Cristo é estar consciente de que nosso futuro está garantido para a glória de Deus. Amém, irmãos?